o valor não é uma coisa intrínseca ao produto, à fotografia, nem à pessoa, né? O valor é algo que se cria, muitas vezes por um processo que tem muitas componentes, que parece muito complexo, mas que tem uma mecânica, um método, uma possibilidade de você lidar com isso de modo a obter resultados mais, digamos, frutíferos para aquilo que você faz, né? Então, a ideia de valor, ela é uma ideia muito interessante e eu vou roubar aqui do workshop uma pequena coisa que dá um exemplo muito claro do que coloca na cabeça da gente, mais do que uma resposta, uma questão a respeito do que seja valor, né? E quando a gente pensa no nosso trabalho fotográfico, quer dizer, a questão do valor não é uma questão só monetária, uma questão só financeira, onde ganham, ou é uma questão de que é um modo de a gente ter uma resposta àquilo que a gente faz, né? Então, é claro que todo mundo gostaria de ter suas fotos valorizadas de alguma forma, porque se a gente faz um trabalho, gostaria que fosse apreciado, gostaria que fosse visto com um valor, né? Então, como algo de valor. Mas como é que você faz para chegar nisso? Então, vamos lá. Vou primeiro mostrar os paradoxos do valor. Eu roubei isso aqui do nosso workshop aqui para a gente começar essa conversa, que esse trabalho é muito famoso, muito conhecido na história da arte, até da fotografia, mas menos da fotografia, paradoxalmente, do que na história da arte contemporânea, porque o Richard Prince, que é um artista americano, ele fez esse trabalho, que foi vendido, se eu não me engano, agora em 2011, o trabalho é de 1989, por 3,4 milhões de dólares. Você fala, bom, o cara teve que fotografar o cavalo, tal, o cowboy. Não, ele não fez, não fotografou nada. Ele pegou essa publicidade do Marlboro, fotografou a publicidade, refez um trabalho que nem é tão maravilhoso assim, do ponto de vista fotográfico, né, todo granulado, tal, porque não tem informação, né? E colocou isso no mercado de arte como uma apropriação. E foi vendido por 3,4 milhões de dólares. Que a foto não era nem dele, né? Assim, ele simplesmente pegou e colocou num outro contexto. Essa imagem e os sucedâneos, porque essa imagem, veja bem, ela faz parte de um projeto, né? Então, ele tem toda uma série de cowboys que estão no Museu Metropolitan Museum of Art, que é um dos museus mais importantes do mundo, em Nova York. Está no Guggenheim, que é o segundo museu, segundo não, mas no mesmo nível do Metropolitan, tem o Guggenheim. A exposição que ele fez foi na Galeria Gagosian, que seguramente é a galeria mais importante do mundo, isso sem discussão nenhuma, mais assim, pesada, né, no sentido de grandes trabalhos, grandes, vultuosas quantias de dinheiro pagas por obras de arte. E este processo que ele iniciou, que, na verdade, é muito provocativo, né? Assim como outros, digamos assim, projetos artísticos, né, na história da arte contemporânea, às vezes tem pouco a ver com essa ideia do grande artista, do maestro que sabe fazer as coisas, tal, não sei o quê. Não, é simplesmente a ideia e o contexto, né? E, agora, uma coisa que eu acho interessante é a gente ver o que é a origem dessa imagem, porque essas imagens do Marlboro foram feitas por muitos anos por um fotógrafo que é um dos maiores fotógrafos do século XX, segundo a minha modesta opinião, da segunda metade, né, que é o Ernst Haas, que era um fotógrafo da Life, tem livros maravilhosos publicados, nenhum deles tem praticamente essas fotos dos cowboys, porque isso era um trabalho de publicidade que ele fazia para ganhar dinheiro. E o trabalho dele é muito mais poético, né? Muito mais interessante, mas
Aqui tem uma página que é essa Philips é uma grande casa de leilões, né? Assim, tipo Christie's, Sotheby's, né? Onde foi vendida uma foto original do Ernst Haas, dessa série que chama-se Marlboro Man, por US$ 17.000. Ou seja, a operação aqui é interessante, né, para a gente comparar. Quer dizer, o autor, não sei se o Ernst Haas é autor desta imagem, mas poderia ser, porque ele era por muitos anos ele foi comissionado para fazer essas publicidades. Meio que virou uma marca assim, do trabalho dele. Suponhamos que ele seja, essa foto aqui, que poderia ser vendida num original dele por US$ 17.000, foi vendida pelo cara que roubou, entre aspas, a imagem, entendeu? Por US$ 3,4 milhões. O que vocês acham disso? É um negócio muito louco, né? Então, eu coloco isso aqui para que a gente possa ter uma percepção de que o valor de uma obra, o valor de uma fotografia, não é exatamente algo que comparece. É uma foto muito bonita. Tal. Tem muitas fotos bonitas que nunca valeram nada. E tem muitas fotos que, de um certo ponto de vista estético, etc., também parecem que não valem nada, mas valem uma fortuna. Por quê? Porque foi criado valor para aquilo. O valor é algo que você vai criando, né? Então, eu acho que aqui tem um exemplo claro, talvez assim demasiadamente forte, né? Violento como contraste, mas é interessante para a gente pensar, né? Então, aqui no nosso mundo, que não é dessas cifras, né? Como é que faz para a gente colocar o nosso trabalho num certo contexto onde ele tenha um retorno não só financeiro, mas que ele possa ter um retorno também de ter um valor, né, para quem vê. Não sei como dizer, assim, existem coisas acessórias, né? Assim, vamos falar uma coisa óbvia. Você vê um cara num poste, você vai falar, o cara é rico, né? Pode ser que seja o manobrista sei lá, entendeu? Da galeria de arte que está ali do lado, estacionando o carro. Mas no imaginário das pessoas cria-se, né, a ideia de que aquele cara é um cara que tem posses para poder ter um carro de, sei lá, R$ 600.000. Bom, aí o que eu fiz? Nessa minha pesquisa, nesse projeto de preparando o workshop, eu fui para o dicionário de sinônimos, que é uma coisa que eu gosto muito, porque eu gosto muito do dicionário de sinônimos, porque quando você tem um conceito que você quer desenvolver, uma ideia, você, se vai lá no dicionário, você começa a alargar essa concepção daquilo que você está vendo, né? Então, como eu estava muito interessado assim, em ver todas as nuances dessa ideia do valor, né? Então, e onde é que está o valor de uma fotografia? Né? Então, eu fui lá no meu caro dicionário e achei 116 sinônimos de valor. Não são todas as palavras, que tem tantos sinônimos assim. Quer dizer, o valor é uma coisa que, na língua, ele tem uma importância e uma multiplicidade de entendimentos, a palavra valor. Isso quer dizer que é uma coisa importante, porque a linguagem não é uma coisa abstrata, né? A linguagem ela é um espelho do mundo, né? Então, se uma coisa tem tantos significados assim, é porque ela se manifesta de diversas maneiras. Então, eu acho que como se o valor é o que nós estamos buscando aqui, um conceito de valor. Então, porque, na verdade, é disso que eu quero falar, né? O que é o conceito de valor? Onde é que a gente vai entender o que é valor? Não seguramente vendo esse exemplo que eu vi antes, porque não dá para entender nada. Mas, vamos lá. Entre esses 116 sinônimos, eu selecionei alguns desses sentidos, né, que são 13, não peguei todos, e alguns de cada sentido para que a gente possa avaliar um pouquinho as nuances dessa palavra, né? Desse conceito.
Então, o primeiro é recebimento em bens, serviços ou dinheiro, e a primeira palavra que tem como sinônimo de valor entre as 112 é preço, né? Quer dizer, isso já diz um pouco do que é o valor. No mundo capitalista, o valor das coisas é medido por dinheiro. Então, no léxico, né? Na linguagem, né? No entendimento das pessoas, uma coisa que define valor é o preço, né? Então, você pega lá o Richard Prince, 3,4 milhões de dólares, uau, é uma coisa que um valor impressionante, porque aí você faz todas as comparações do que pode ser comprado com isso e tal. No caso da fotografia, o preço é um fato importante. Seja você um fotógrafo de fine art, seja você um fotógrafo comercial que faz fotos para viver, ou que você seja um amador que, eventualmente, quer colocar suas fotos disponíveis, você tem que estabelecer um preço. Qual é o preço? Isso é uma coisa que, digamos assim, quase um mistério, né? Mas não é um mistério porque existe um mercado. Então, esse mercado vive, por exemplo, de cotações. O cara que vai procurar um fotógrafo fazer um trabalho. Isso, por exemplo, trabalhando para agência de publicidade, por quase 100% dos casos, você sabe que eles pedem um orçamento seu, porque você está participando de uma concorrência. Então, eles dão lá um briefing, te dizem, olha, é isso que tem que fazer, e você manda um preço. E aí, evidentemente, quem conseguir apresentar as melhores condições com o melhor preço, ganha trabalho. Mas aí também tem uma questão de valor. Nossa, eu sumi aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo reiniciar meu vídeo. Isso. Também tem uma questão de valor, que às vezes pode ser que você dê o melhor preço, mas o seu concorrente é um cara que o cliente gosta do trabalho dele, cliente da agência. Ou o seu concorrente é amigo do diretor de arte, o diretor de arte gostaria de trabalhar com ele, então ele vai chegar e sugerir o nome dele. Então, veja bem, não é só o preço que define o valor. Então, tem um aspecto, digamos assim, material evidente, que é a coisa da fachada, mas tem um aspecto também de o que está por trás disso, né? Quem é que está dando o preço já faz toda a diferença, né? Então, só para, assim, o que me lembra agora, falando de preço, das coisas bizarras que eu já vi, assim, na época que eu estava em Milão, nos anos 90, o Helmut Newton cobrava $300 mil para fazer uma campanha com 3 fotografias. Ninguém dava palpite de nada daquilo. Ele chegava, fazia o trabalho dele, entregava e pronto. E começava a trabalhar depois que o dinheiro estava no banco, não antes. E esses caras, assim, tipo Steven Meisel, que é o cara que historicamente fez Vogue americana, era mais ou menos nesse pique também. Hoje, no mercado internacional, esses preços já não existem mais, nem para esses grandes figurões da fotografia, porque a fotografia mudou um pouco mudou bastante, né, de perfil, digamos assim, do que é fotógrafo, de quem que está procurando um olhar, às vezes de um fotógrafo novo, porque a moda, por exemplo, vive muito do momento, né? Então, tem essas coisas assim. Agora, seguramente, o preço e a sua cotação, a cotação também, vejam bem, essas palavras, né, que são sinônimos, elas também são bastante amplas. A cotação é a sua cotação no mercado, a cotação que você faz ao participar de uma concorrência, mas essas coisas dão uma medida da do seu status, digamos, num determinado mercado, e daquilo que você vai poder dar de valor para o seu produto. Então, certo, até aqui, então, a gente vê que a primeira correspondência da ideia de valor é essa daqui, né? Que é algo que é uma troca, né? De bens, de serviço, de dinheiro, né? Bom, segundo conceito é
qualidade... Eu estou reproduzindo do jeito que está lá no dicionário, né? Porque qualidade excepcional, não é só qualidade, é qualidade excepcional. Quer dizer, o valor de um objeto, de alguma coisa, é maior à medida em que a qualidade dele é mais excepcional. É claro que a ideia excepcional é uma coisa que não tem em todo lugar, excepcional é uma coisa rara, né? Excepcional é uma coisa que você encontra pouco. Então, em qualquer circunstância, né, a lei da oferta e da procura, tudo que tem menos e que é mais diferenciado tem mais valor, né? Então, a primeira coisa que um produto necessita para ter valor é qualidade. Qualidade não necessariamente, por exemplo, no caso, vou pegar lá o Richard Prince, né, de uma qualidade, você fala qualidade de fotografia. O que é qualidade de fotografia? Foco, detalhe, definição. Aquela foto está toda melada, toda foi copiada de uma impressão de uma revista, tal. Não é essa a qualidade que ela tem uma qualidade de pensamento e tem uma qualidade de oportunidade de colocar uma questão, uma polêmica dentro do mercado. Isso aí nós vai precisar ter outras qualidades para fazer isso também, né? Porque o cara tem que segurar essa onda também, né? Porque é claro que assim que a foto saiu, a Marlboro fez um processo contra ele, assim como outros fizeram. Ele foi chamado de ladrão, de sem escrúpulo, de tudo que vocês podem imaginar. Mas esse tipo de polêmica é que alimenta também o valor da obra, certo? Talento, eu coloquei aqui, e aptidão. Eu acho que, assim, talento é uma coisa importante e necessária, mas não é um dom divino. É algo que as pessoas também desenvolvem, né? Aptidão, seguramente, você desenvolve, talento também. Você tem que ter capacidade, você tem que ter competência e habilidade para executar um trabalho de qualidade excepcional, certo? Claro. Outra coisa duas qualidades aqui que eu acho interessantes, uma idoneidade, né? Eu acho que você ser confiável, uma pessoa que inspira confiança, idônea, né? Porque isso também está associado ao valor, né? E a inteligência para você lidar com as situações, né? Então, aqui, a ideia de qualidade, né, o que está embaixo desse guarda-chuva, que está qualidade excepcional, é uma multiplicidade de conceitos e qualidades, né, assim, cada uma definindo um aspecto. Mas aqui vamos ficar com a ideia da qualidade, que eu acho que a qualidade é algo que é indissociável, né? E que é algo também que tem um aspecto subjetivo, né? Na qualidade, a gente tem que julgar dentro de um contexto, né? Outra coisa que tem utilidade, é evidente, né, que tem utilidade, porque algo que tem valor é algo que tem utilidade. Ou seja, para o colecionador botar na casa dele e dizer, acabei de pagar 3.400.000 por uma foto, vem aqui tomar um uísque para ver aqui uma maravilha na minha sala. Tal. Ou então você tem um e-commerce, contrata um fotógrafo, porque são situações completamente mas para fazer as fotos do seu produto e que tem uma utilidade. Tem uma serventia e a mais-valia. A valia é o valor, né? Mas a mais-valia é o lucro, né? Que a gente chama, né? Aquilo que você consegue obter de vantagem, uma coisa que você tem que teve um determinado custo para você e que você consegue repassar por um valor maior, né? No caso do Richard Prince, a mais-valia é bastante consistente, né? E conveniência, né? Conveniência. As pessoas compram também coisas por conveniência. Eu quero uma foto porque eu preciso decorar minha casa, eu quero uma foto do meu filho que está fazendo formatura, ou eu quero, sei lá, alguma coisa assim que convém, né? Tem que ter o valor, tem que ter importância, né? Relevância. Evidentemente, nada que não tem valor não tem importância. As coisas que têm valor, elas importam, né? Elas têm uma relevância, um significado. Isso
é sutil, mas muitas vezes a gente tem que entender que atrás de trabalhos que geram interesse, grande interesse e resultado, existe por trás um significado de quem está fazendo, que transparece na obra, né? Tem que ser algo que desperte interesse, que tem que ter alcance, amplitude, né? Quanto mais esse projeto, essa obra, essa fotografia tiver alcance, tiver público, mais valor ela tem, né? Isso a gente vê, por exemplo, nas coisas de cultura de massa, né? Quer dizer, muitas vezes não é o valor singular de uma coisa que vai render tanto, mas é o número, a quantidade, né, de vezes que você vende aquele produto, né? Acabei de ver hoje um fotógrafo que foi considerado, uns anos atrás, o cara mais importante da internet. Ele é um americano, e meu vídeo está caindo toda hora. Bom, e ele estava falando agora, assim, quer que eu faça a sua foto? Desenvolvi um processo para conseguir fazer 50 retratos em 90 segundos. E com esse processo eu vou trocando os fundos, cada vez que eu faço um clique na máquina, troca o fundo. E parece um negócio completamente doido, né? Mas ele fala, e custa menos de $100. Era um cara que já fotografou Miley Cyrus, vários artistas importantes e tal. Então, a monetização do trabalho, ela também vem de você criar essas oportunidades, às vezes, que não existem. Ele está propondo uma coisa estranha, que, pelo menos, eu nem entrei muito em detalhe no assunto, porque passou rápido, assim, vi o e-mail dele, mas achei curioso. E muita gente vai achar curioso também, e vai querer experimentar, né? Consequência, né? Eu acho que um trabalho de valor, ele é consequência de um projeto. Raramente um trabalho de valor sai do nada para o nada. Assim, não, ele está dentro de um contexto, ele é consequência de uma ação, ou de um projeto, ou de algo que está acontecendo e que, num determinado momento, acontece disso ter valor, né? Outra coisa que também é importante a gente perceber, né? Muitas vezes você fala assim, puta, que sorte. Mas você vai ver, o cara está lá tentando fazer aquele negócio faz 10 anos. Aí chega uma hora que acontece. Projeção do trabalho e da pessoa que faz acrescenta valor, né? A reputação de quem faz, como a gente já comentou, também acrescenta valor, e a seriedade. Seriedade, eu quero dizer assim, seja lá como for, né? Pode parecer, por exemplo, que esse exemplo que eu dei no começo não é uma coisa séria, mas porque está dentro de um contexto, está jogando pesado dentro de um contexto bastante específico, né? Mas tem muito risco nisso, né? Que tem que ter mérito. Uma coisa de valor tem mérito, tem prestígio, tem virtudes, né? São muitos componentes, né? E a maestria de quem faz, que, de novo, né, hoje o conceito de maestria e de ação artística, de qualidade, é um conceito mais amplo, né? Eu acho que ele é um conceito mais na direção dos efeitos que pode causar uma determinada ação, determinada imagem, determinado projeto, do que aquela qualidade clássica, né? Vou fazer um exemplo, não sei, você pega um músico de orquestra sinfônica, né? Que eu tenho até na minha família alguns, e você pega um Jimi Hendrix tocando no Woodstock, Festival de Woodstock, o hino americano, com a guitarra na mão, tocando com o dente. Quer dizer, um negócio completamente louco, né? São ações, fala assim, aquilo tudo distorcido. Aquilo é uma ação artística que tinha um significado em determinado contexto, que tinha a Guerra do Vietnã, então ele tocando num festival de rock histórico, o hino americano, né? É uma coisa muito forte, né? Então,
É muito diferente de uma banda tocando hino americano no aniversário da independência dos Estados Unidos. Quer dizer, então, a mesma música em contextos diferentes e a mesma imagem em contextos diferentes, ela tem valores diferentes, né? Vamos lá. Validade. Validade é engraçado, porque o negócio parece coisa de prazo, né, do supermercado. Mas eu, por exemplo, na minha vida profissional, eu sempre busquei, mas isso é uma coisa que é minha, de caráter mesmo, assim, as coisas que fossem mais menos ligadas ao momento, que tivessem um respiro um pouco maior no tempo, né? Então, eu tenho coisas que eu fiz, fotos que eu fiz 40 anos atrás, estão no meu portfólio ainda, porque elas não parecem datadas, porque elas não estão ligadas com nada do que aconteceu ali, da moda do momento, daquela... Porque houve muitas tendências, né, dentro da fotografia durante todos esses anos que eu trabalhei, eu sempre segui o meu caminho. Claro que eu tinha as minhas inspirações, as minhas referências, né, que, assim, no caso, por exemplo, da fotografia de estúdio, quando comecei a fazer, era seguramente o Irving Penn, a minha referência mais forte, né? E era dentro daquela ideia que eu buscava trabalhar de essencialidade, de despir o trabalho de tudo aquilo que não é necessário, né? E assim, cada vez mais você vai criando uma necessidade de apurar o seu sentido da linguagem fotográfica, porque você não tem nada que dê suporte, né? Então, a validade, eu acho que é a validade do trabalho no tempo, né? Tem certos trabalhos, por exemplo, tem certas imagens que eu gostava muito, mas depois de alguns anos acabei achando que não tinha mais muito interesse. Tem outras imagens que existem, então aí há dezenas de anos que todo mundo conhece, que toda vez que você vê, você tem ainda uma fulguração, né? Uma coisa assim que te toca. Então, a validade e a legitimidade são qualidades importantes, né? A legitimidade é você fazer alguma coisa que seja seu, legítimo no sentido de que isso aqui é meu, entendeu? Por mais que seja, não importa se é bonito, feio, bem feito, mal feito, mas é meu. Uma veracidade, né? Que seja ligado com alguma coisa que está dentro da pessoa, aquilo que eu já falei. Eu acho que é muito importante que o trabalho transpire alguma coisa de real, de um sentido que não é simplesmente de vaidade, de querer mostrar, de querer fazer coisa bonita e tal, né? Vigência e depois vigor. O vigor é uma coisa necessária para obter qualidade, porque não é fácil obter qualidade. O Einstein que disse uma vez, né, que a genialidade é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Dá trabalho fazer as coisas direito, né? Não é assim, não. E aí, algo que é importante para alguém. Então, uma coisa que tem valor é algo que é importante para alguém, que a pessoa tem estima, que tem consideração. Esses aspectos aqui, vejam bem, não é que eu estou querendo só debulhar o dicionário, é que eu estou colocando isso aqui porque eu acho que, se vocês pararem em cada um desses capítulos aqui e pensarem em como que isso pode entrar dentro de uma ideia de produção que você tenha, né? Então, é claro que uma pessoa vai dar valor para a foto do filho, ou da mãe, ou do pai, sabe? Ou da namorada. Então, tem uma questão que afetiva que é ligada também à valoração dos objetos, das fotografias, né? Consideração. E também tem uma coisa de relações, né? De a pessoa ter simpatia, da pessoa ter respeito por quem produz, né? Diz assim, não, esse cara é um fotógrafo, um artista, não sei o quê. E de você ter atenção, não só para aquilo que você está fazendo, mas atenção para o processo. Porque nós não estamos mais vivendo um tempo
Quem é que falou uma vez que o Brasil não era para amadores, né? Eu acho que a qualidade a criação de valor hoje não é mais uma coisa para amadores, porque não dá para você fazer as coisas a esmo, porque tudo dá muito trabalho, tem muita informação rolando, circulando, que mais do que, às vezes, nos servir, nos confunde, porque é muita coisa, muita gente falando coisa demais o tempo todo. Então, precisa ter uma atenção, né? Outro capítulo, aquele que apresenta a coragem. Fala, pô, mas o que é isso? Tá? Precisa ter coragem. Você acha que esse cara aqui que botou essa foto do cavalo aí, falou, ó, esse é o meu trabalho, roubando deliberadamente uma coisa comercial, né? Precisa ter coragem para fazer isso. E sustentar, né? Porque quando você faz uma coisa que é muito polêmica, é claro que vão cair matando em cima de você, crítica, etc. e tal, e você tem que segurar a onda, você tem que ter ali os seus argumentos, a sua ousadia para fazer isso, né? E aqui entra uma série de componentes que são interessantes também, porque não existe algo que tenha valor, que não tenha uma relação com esforço, que não tenha relação com espírito, porque quando a gente fala de fotografia, a gente sempre está falando também de comunicação, né, humana, né, porque é uma linguagem, né, como aqui nós estamos vivendo através das palavras, mas essas palavras não são vazias, elas significam estados de alma, significam sensações, significam momentos, né, coisas que, na verdade, dentro de uma obra artística ou dentro de uma fotografia, que a gente não faz só por encomenda, você coloca dentro disso muito seu coração, sabe assim. Você tem que ter estímulo para produzir também aquilo, porque muitas vezes, quer dizer, assim, é fácil imaginar que ninguém pode produzir nada de valor sem ter uma pulsão, sem ter um estímulo, sem ter uma energia que está colocando ali naquele negócio, entendeu? Porque senão não sai uma coisa interessante. Não aparece isso. Eu acredito mesmo que as obras que têm valor, elas têm essa energia que vem com elas, que você não está vendo ali, mas você sente, quando você vê, que aquilo tem uma substância, né? E resistência. A resistência precisa também, porque por causa disso que eu falei, quer dizer, quando você é ousado, você tem que aguentar o tranco. Eu, pessoalmente, sempre fui muito tímido, então eu vejo assim, quando você olha para trás, né, você começa a rever, sabe? Todo mundo acho que já teve essa coisa, se eu tivesse feito naquela hora que eu tive aquela oportunidade, se eu tivesse proposto aquele negócio. Mas o que foi, foi. Eu não me lamento, mas eu sei que em determinados momentos minha vida podia ter mudado completamente, minha carreira, em alguns momentos de inflexão que eu tive talvez grandes oportunidades e por timidez não me joguei no negócio. Mas tudo bem, tudo aconteceu também, muito bem, está acontecendo ainda, então está tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco dessa ousadia. Ousadia não quer dizer a gente fazer assim. Não é você chegar lá com um negócio que não tem nada a ver e falar, bom, vamos ver o que dá. Vai dar, não vai dar nada bom. Então, acho que ousadia é você chegar e falar, pô, acredito nesse negócio, então eu vou propor, eu vou mostrar, eu vou fazer e vamos ver o que dá. No máximo, você vai ter uma resposta, que pode ser negativa, mas e aí? Ótimo. Porque se a gente não errasse, só não erra quem não faz nada. E o erro é um ótimo, digamos assim, estímulo para a gente aprender, né? E para a gente continuar. Então, nada como fazer as coisas, né? Resignação heróica, essa eu achei ótima. Paciência, por que eu coloquei aqui? Porque tem a paciência, a resignação e a tolerância, que parece meio católico, mas não é. Você tem que ter paciência, porque, primeiro,
Não sei como é que é a produção de vocês, né, do trabalho de vocês, mas, às vezes, você quer fazer uma coisa, você não consegue. Você tem uma ideia na cabeça, você vai realizar aquilo, você fala, puta, não deu certo, qual a meta? E aí, como é que faz? Aí você tem que ter paciência para testar de novo, você tem que ter paciência para apresentar o trabalho e não ter nenhum feedback, você tem que ter paciência para aguentar algumas vezes, se você está trabalhando para um cliente, entendeu? Os humores e as coisas que você não concorda, mas que você vai ter que fazer mesmo assim, porque você está sendo pago para isso. Então, é importante a paciência, a tolerância, veja bem, são aspectos que são do relacionamento. Mas tudo bem, o trabalho... Não, não é assim. A fotografia, né? Estamos falando de fotografia, o produto fotográfico, ele passa através de um relacionamento. Não é que a fotografia ela nasce, aí ela se transporta pelo mundo sem que o autor tenha nenhum contato com quem vai ser o destinatário. Não existe isso. Então, por exemplo, tem muita gente que não quer trabalhar com determinados fotógrafos, que sabe que é um problema de relacionamento, embora a qualidade seja excelente. Entendeu? Então, existe isso, existe empatia, existe você também ter que entender cada situação e ter essa atenção, que é uma coisa que a gente já falou, né? Então, eu separei aqui, de toda essa grande lista que a gente fez, peguei assim, vamos pegar aqui os valores fundamentais. Fui tentando assim filtrar, né? Botei tudo numa peneira e agora eu vou ver o que cai. De cada um desses, eu vejo, primeiro é o preço, que é associado a valor, né? Qualidade, competência, utilidade no sentido amplo, né? Porque é claro que uma foto que você compra, paga, sei lá, milhares de dólares para ter na sua casa, não serve para apertar parafuso, mas não, é uma outra utilidade, é uma outra coisa de um prazer pessoal, tal. Significação, quer dizer, o significado, ele vem junto com a obra, junto com a foto, mas ele também tem que ter um significado para quem compra, ou para quem se apropria daquilo, ou para quem se interessa, né? Porque senão não tem relação, né? A veracidade, no sentido de você colocar ali alguma coisa de verdadeiro, porque eu insisto sempre nessa coisa, quer dizer, acho que a técnica ela é um suporte para que a gente possa trazer alguma coisa da gente para os outros, para o mundo, né? Mas isso tem que ser algo que vem dentro de você, porque senão não tem substância, senão vira um exercício fútil, né? Coragem, né? Coragem para afrontar e paciência que a gente acabou de falar. Desses valores, existem alguns valores que são valores do produto, né? Que é o preço, qualidade e a utilidade. E alguns valores que são valores pessoais. São a competência, a veracidade, a coragem e a paciência. Então, assim, tentando construir aqui uma coisa que não é definitiva nem exaustiva, diria o seguinte, que o valor de uma fotografia depende do seu preço, da qualidade, da execução, da utilidade que ela vai ter para o destinatário, né? Para construir o valor dessa obra, aqueles são valores que estão associados ao objeto, né? Você precisa de competência técnica e estratégica, porque não é só fazer o trabalho, uma foto bonita, mas você tem que colocar ele dentro de um contexto, dentro do mercado, dentro de uma situação onde ele possa existir, né? Veracidade de propósitos e execução, coragem para abrir espaços, ousar, e paciência para superar as dificuldades. Então, eu acho que, de tudo isso que a gente falou, o que eu estou procurando trazer aqui para vocês é justamente uma reflexão, né? Então, faz um teste, né? Dá uma olhada nisso depois e vê quais desses valores, em quais desses valores você se reconhece, né? No seu trabalho e na sua atitude
com relação ao seu trabalho, não só na hora de fazer a foto, mas na hora de colocar ele num determinado contexto, de oferecer, de mostrar, tal. E aí, uma outra coisa, pensar onde é que você é mais forte, aquilo que você acha dessas qualidades que você tem, né? Porque ninguém é perfeito, né? As pessoas têm assim, pô, eu tenho uma coisa do meu trabalho, mas eu tenho dificuldade de mostrar. Ou então eu mostro, mas eu não tenho tanto retorno. Quer dizer, então, aonde que você poderia melhorar, né? O que na verdade, essa ideia é de construir valor, é uma necessidade, porque senão o nosso trabalho ele fica esquecido, ele fica, quer dizer, se você não constrói o valor do seu trabalho, ele não acontece. Não acontece. Um outro exemplo que eu dei no workshop é que, aliás, comecei falando disso, né? Eu convivi durante muitos anos com um artista brasileiro em Milão, um artista muito importante chamado Antônio Dias, e uma noite lá conversando no ateliê, estava falando, pô, ele me falando, né? Falou, eu não consigo trabalhar, eu não consigo entrar no ateliê para produzir. Falou, porque eu tenho que passar o tempo todo conversando com o diretor de museu, convidando o galerista para vir ver os trabalhos, convidando o colecionador para jantar, para poder oferecer, porque vive disso, né? Porque esse é outro paradoxo, porque tem uma coisa do artista, você fala, o artista fica lá no ateliê, pintando, e não é nada disso, né? Quer dizer, hoje, sobretudo, o artista, mesmo que tenha uma galeria, mesmo, se não, ele não é o motor da ação e da transformação e da criação de valor do trabalho dele, o galerista não pode fazer nada. Galerista nenhum faz a qualidade e dá valor para o trabalho de um artista. O que o galerista faz é pegar uma coisa que tem valor e multiplicar esse valor, né? E propor, quer dizer, ele faz uma parte, mas o produtor, o fotógrafo, o artista, ele tem que ele criar esse valor, né? Então, o que também, fazendo sempre referência ao workshop, porque o workshop foi ontem, foi uma longa gestação da gente fazer e tal, mas no workshop eu acabei fazendo uma proposta que eu quero mostrar aqui para vocês, e para quem não quer perder tempo, porque, na verdade, o que acontece? Quando eu estou falando desse processo todo de criar valor, eu fiquei pensando, assim, fico passando um monte de coisa na minha cabeça, assim, da minha experiência, né, com a fotografia, e eu vejo que, às vezes, você demora anos para entender uma coisa que, se você soubesse, você dava um salto, né? E não é uma coisa, assim, estratosférica, um grande mistério, mas é algo que você estava precisando ali e que você não sabia como resolver. Às vezes, você não sabia nem que você precisava. Você fala, putz, olha só, isso aqui, se eu soubesse, entendeu? Então, eu acho que o que eu posso e tenho feito, né, é usar a minha experiência para ajudar as pessoas a deslancharem naquilo que elas fazem dentro da fotografia, porque eu já vi muita coisa, eu já vi muito processo, já vi acontecer de tudo com fotógrafos que eu conheci, convivi, observei, acompanhei, né, durante muito tempo. Então, eu acho que tem uma possibilidade de, olhando o trabalho, poder entender aquilo que está naquele trabalho e orientar um caminho que seja um caminho de crescimento, um caminho que vai te poupar muito tempo. Então, eu estou criando um programa breve para ajudar você a estabelecer o posicionamento, estratégia e apresentação para obter resultados com a sua fotografia. Esse é o momento aqui que eu resolvi começar 2023 com isso. E é um programa de mentoria que chama-se Como Vender Suas Imagens. Vender no sentido mais amplo do termo, porque não é só vender por dinheiro, mas vender quer dizer colocar suas imagens num contexto onde elas possam ser apreciadas, onde elas possam ser, digamos assim, valorizadas, né? Onde eu vou orientar
cada participante na criação de uma estratégia para ele, para a pessoa. Então, a diferença de um curso e desse programa é que eu vou trabalhar individualmente com cada um nas necessidades específicas de cada um. E isso muda todo o jogo, porque eu vejo assim, por exemplo, as pessoas investindo até muito dinheiro em coisas que não têm sentido, que não têm retorno, que não vão fazer ela crescer, não vai ajudar nada o trabalho dela. Então, eu acho que essa é uma coisa que eu me dei conta, que nesse momento eu estou querendo trabalhar em cima disso, né? Então, essa mentoria ela vem para isso. Então, em cima dessa ideia, como é que vai funcionar? Você preenche um formulário, me conta qual é a sua relação com a fotografia, o que você já fez, o que você quer fazer, e me dá referências do seu trabalho junto com um pequeno portfólio de apresentação, que eu vou avaliar e vou dar uma devolutiva em vídeo, dizendo o que eu acho daquilo que você está fazendo, para onde aponta, o que você deveria investir e jogar sua energia em cima, que te caracteriza mais, que pode te dar mais, digamos, visibilidade, que pode te fazer diferenciar mais dentro de todo esse mundo de fotos que a gente vê todo dia, né? Muita coisa parecida. Então, acho que precisa ter um olhar mais assim de editar, de limpar aquilo que é a produção de cada um, né? E fazer uma proposta de direcionamento que vai ser desenvolvida durante 4 reuniões de grupo, porque aí é o seguinte, cada um recebe um vídeo com essa orientação. Daí nós vamos ter 4 encontros de grupo, porque dentro desses encontros de grupo eu vou trazer conteúdo e vou também comentar os trabalhos de cada um. Então, você vai ver a sua evolução e vai ver a evolução dos outros que também estão ali, e que o observar o andamento de cada um e você ter o olhar sobre o processo dos outros e os outros sobre o seu, isso tem gerado sempre nas mentorias uma atmosfera muito forte, muito interessante, porque isso dá suporte, você não está caminhando sozinho. Você está, sim, trabalhando cada um em cima do seu projeto, mas você está vendo outros projetos se desenvolverem. Então, isso é muito enriquecedor. E por que vai ser 4 semanas? Porque eu acho que é um negócio assim para limpar a área, porque a minha ideia é justamente chegar assim, falar, olha, dá aqui seu trabalho, eu vou analisar, vou te dizer o que eu acho aqui disso, tudo, o que vale a pena você continuar trabalhando, entendeu? Onde é que você vai investir, o que você precisa, o que falta. Então, dá todo um feedback que é específico, né? Bom, a ideia, então, é colocar você num rumo, né? Para que você não perca mais tempo, entendeu? Fazendo coisas, investindo em ações que não vão te trazer nada, né? Então, eu acho que posso ter, claro, essa visão para passar para você, né? E esse mês, né, de intensivo, que você vai se debruçar sobre o seu próprio trabalho, comigo, com o meu suporte, porque você vai poder ter acesso a mim durante esse tempo, a qualquer momento, me mandar um WhatsApp para me contando qual é o seu problema, quais são suas dúvidas, para onde que eu vou, o que eu estou fazendo e tal. E nas reuniões nós vamos, então, responder, avaliar o andamento de todos os projetos e responder a questões específicas. Por que tem um programa que é uma análise individual mais 4 semanas de encontros? Porque eu acho que nessas 4 semanas a gente vai ter a oportunidade de praticar aquilo que eu vou dar de feedback para vocês. Porque se a gente não pratica, o aprendizado ele se dissolve, não tem nada que você possa ser mais marcante, que realmente faz mudar as coisas, que você fazer, né? Quando a gente pensa em alguma coisa, é completamente diferente de fazer. O fazer tem uma concretude que realmente é o que faz a diferença, né? O programa começa agora,
né? Então, assim que você entrar e preencher o formulário, você vai receber uma análise para implementar o seu trabalho. Quer dizer, então, as reuniões vão ser em março, vai ser terças-feiras, às 8 horas da manhã, nos dias 7, 14, 21 e 28, vão ser gravadas e vão ser disponíveis para todos. Quer dizer, aí, se alguém não puder nesse horário, vai sempre poder contar com o meu encaminhamento fora das reuniões, né, através desses mecanismos, desses canais que eu falei, e porque você vai ter acesso a mim durante todo o mês. Essa é a ideia, esse é o projeto, para quem tiver num momento de encarar seriamente uma mudança aí na sua fotografia, de falar, bom, agora eu vou investir em organizar e, digamos, dar um sentido para aquilo que eu estou fazendo com a minha fotografia. E a mentoria, acho importante eu colocar aqui também, ela tem funcionado para os mais variados perfis, porque não importa se você é amador, se você faz fotografia há muito tempo e está ali, não sabe muito para onde ir, se você é um profissional já estabelecido e está precisando, digamos assim, dar uma refletida sobre o que você está fazendo, para ver qual é o seu próximo passo. Quer dizer, qualquer dessas circunstâncias, a mentoria é muito interessante, porque ela te indica um caminho. É a mesma coisa, imagina alguém no meio de uma floresta sem uma bússola. Né? Para onde você vai? Você pode até ter o mapa, mas se não tiver a bússola, você não sabe para onde ir. Então, meu papel nisso daí é meio que ser a bússola, de ajudar você a ver a direção correta. Falar, vai por aqui, porque se você andar um pouquinho nessa direção, você vai chegar onde você quer. Em vez de você começar a andar para o outro lado, você vai ficar dando volta e não vai chegar nunca onde você está querendo chegar. Então, eu acho que é essa ideia que eu quero passar para vocês. O valor da mentoria e investimento são 12,99,70 ou R$ 997 à vista. E vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp ou através do e-mail da Photoweb Academy, para quem tiver interesse, e a gente pode falar e ver se é o caso, se é o seu momento, se vale a pena, se é agora, se não é. Mas é uma oportunidade que eu quis colocar aqui e que eu acho que pode ser uma coisa, realmente um divisor de águas. Acho que é um investimento importante, porque é um investimento não em alguma coisa, não só em mais conhecimento, mas num conhecimento dentro da sua própria atividade, dentro daquilo que é a sua fotografia. Entendeu? Então, eu vou entrar dentro disso, não é que eu estou te trazendo. E, dentro disso, vou te trazer vários conhecimentos que eu acho que vão alimentar aquilo que é o seu propósito, que vão somar naquilo que você quer fazer. Entendeu? Então, você precisa ser esse fotógrafo, você precisa, se você quer fazer isso direito, você vai ter que comprar esse equipamento, porque do jeito que você está fazendo, não vai dar resultado. São coisas que já aconteceram nas mentorias, né? Mas assim, então, porque eu acho que cada um precisa de uma coisa. A formação do fotógrafo é muito assimétrica, né? A minha, por exemplo, foi toda cheia de buracos. Assim, fiz curso livre, não tinha faculdade de fotografia quando eu me tornei fotógrafo. Então, fui aprendendo, testando, experimentando, errando, enfim. E isso demora muito tempo, né? Então, a minha ideia é justamente ajudar um pouco a limpar a área e ajudar vocês a deslancharem aí no projeto de cada um. Esse é meu compromisso, esse é o meu grande prazer em fazer as mentorias. É o lugar que eu mais creio que posso ser útil e que mais me satisfaz como processo. Assim, né? Então é isso, gente. Falei bastante. Está aqui, ó. Anotem aí o WhatsApp, o e-mail. Entrem em contato comigo, se for o seu momento, porque é uma oportunidade interessante e eu realmente tenho a dizer, isso não é publicidade minha, mas eu acho que ninguém nunca saiu de uma mentoria sem um ganho real, porque esse é meu compromisso. É isso que eu
eu faço de tudo para que as pessoas tenham resultado, porque é para isso que eu faço a mentoria. Isso não tem sentido, senão para mim não teria o menor interesse. Então, é isso. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, pode falar. Ó, agora que eu estou vendo aqui o chat, né? Deixa eu ver aqui. Quanto a Annie Leibovitz deve ter ganhado para ir à Ucrânia e fazer aquelas fotos da família presidencial? Essas coisas também, quando tem política no meio, tem muita política, né? O Annie Leibovitz é uma fotógrafa muito importante, né? Conhecida, mas ela também ficou muito conhecida por ter ganho e gasto muito dinheiro, né? Então, ela estava com umas dívidas aí, tipo de milhões de dólares, embora com uma carreira magnífica como aquela que ela fez, né? Então, sei lá como é que foi essa história da Ucrânia. Mas o Leandro, que falou que trabalha na Marlboro, né? A propósito do Red-Made do Duchamp, o artista rouba um objeto, produção industrial, e, ao mudar o contexto, colocando uso, ele leva o seu status de obra de arte pelo ato artístico. Na verdade, é uma transgressão. O que ele fez foi uma grande provocação. Mas dizer assim, olha, isso aqui é o meu trabalho. Mas não é seu. Então, aí cria-se toda a polêmica em volta, tanto que nós estamos falando disso até hoje. Né? Quer dizer, isso ficou marcado. Né? Paradoxalmente, né? Toda essa questão ética, né, que ele levantou com essa ação, ela acabou gerando uma cascata de comentários, de coisas, de reflexões, e o trabalho vai ganhando valor com isso de novo, porque, quer dizer, então, esse é aquele trabalho que já gerou tanta discussão na mídia que ele é mais importante ainda. Então, essa coisa da criação de valor é interessante, né? Porque tem fotógrafos que criaram muito valor com o seu trabalho, com as suas ações, né? Assim, com o modo de trabalhar, com a maneira de se colocar no trabalho e tal. O Leonardo, até que ponto esse valor não é manipulável ou manipulado? Sempre, né? Um cara compra a imagem de um autor desconhecido por milhares de dólares, imediatamente fica famoso. No leilão seguinte, a imagem... Onde eu moro tem um museu relativamente famoso, somente fotógrafos de determinado grupo que trabalham em 3 galerias conseguem expor nele. Automaticamente o valor de seus trabalhos aumenta exponencialmente. Veja bem, Leonardo, não é à toa que chama-se mercado de arte. É um mercado. E dentro de um mercado, o que acontece é justamente um jogo de criar valor, né? Então, é claro que existe uma relação que talvez não seja tão, digamos assim, perniciosa entre museus e galerias, né? Porque também o museu se vale da experiência da galeria que está em contato com os artistas para organizar as coisas, né? E sobre essa coisa de como é que o valor das coisas se define, é muito complexo, né? Porque alguns trabalhos, por exemplo, que adquiriram grande valor, eles, com o tempo, perderam esse valor, porque perdeu relevância, né? Perdeu aquela coisa que interessava as pessoas num determinado momento, né? Outros trabalhos que não foram absolutamente reconhecidos, muitos artistas, como nós sabemos, né, que em vida viveram miseravelmente, né, tipo, sei lá, Van Gogh, né, para pegar um exemplo mais do que popular, depois da morte dele, os trabalhos dele atingiram preços, hoje em dia, Van Gogh vale dezenas de milhões de dólares. E, na época, ele não conseguia... Vivia com um dinheirinho que o irmão dele mandava para ele pelo correio, não tinha nem o que comer, às vezes, delirava. Então, é muito...
é muito relativo. E aí tem uma questão de contexto e de oportunidade, né? Também ligado ao valor, né? Porque não existe um valor intrínseco, como eu falei antes, né? A coisa em si. Existe um valor de uma coisa num determinado contexto, existem oportunidades que as pessoas, às vezes, podem pegar para criar valor, né? Por exemplo, vamos pegar aí o negócio, eu fiz algumas aulas e até um curso sobre NFT o ano passado, quando o NFT estava assim, muito em voga, tal. Comecei a falar de NFT 2 anos atrás, né? E aí surgiu a coisa, o que mais marca, né, no NFT. Hoje em dia tem o Nick Knight, um fotógrafo inglês, está com um projeto muito interessante no metaverso, que é um conjunto de NFTs, umas coisas meio fantásticas, que ele está fazendo com essa menina, uma modelo muito estranha, que chama Ugly Worldwide, horrorosa no mundo inteiro. Ela não tem nada horrorosa, mas é uma pessoa muito estranha, assim. E, assim, com uma legião de gente que trabalha, assim, estilistas e coisas. Mas isso é um projeto, veja bem, o valor que você vai colocando em cima das coisas, né? A modelo, o estilista, o artista, o fotógrafo. Mas a coisa que causou mais sensação até hoje foi esse Bored Ape Yacht Club, né? Que é o Yacht Club dos Macacos Aborrecidos, que aqueles macaquinhos que, como, olha só, como valor, né? Qualidade gráfica zero, quase, você não pode nem ampliar, porque o negócio é feito com 3 pixels, que atingiram milhões de dólares, né, de valor. Eu estava lendo a semana passada que o Justin Bieber pagou 6 milhões, acho que era 6 milhões de reais, não, o equivalente a 6 milhões de reais. E o trabalho, em um ano, passou a valer, acho que $60 mil. Ele perdeu uma barbaridade de dinheiro, mas isso é uma coisa assim que é uma diversão, virou uma diversão de milionário. Eu tenho um macaco tal, eu tenho uma... O Neymar comprou 2, né? Um custou 5 milhões, outro custou não sei quanto. Já, daqui a pouco, talvez não vale mais nada. Ou, talvez, amanhã vai valer como uma memória desse momento de loucura, onde começou a NFT e tal. Então, tudo isso, nós estamos vivendo um momento, aliás, por isso também que eu estou falando nessa questão de valor, onde tudo está mudando muito rapidamente. A nossa percepção de valor com a realidade, a inteligência artificial entrando na produção de imagens, tal, ninguém está entendendo mais nada, né? O Jorge disse que tem que sair, legal. Obrigado, Jorge. Mas e por isso mesmo que eu acho importante você fazer uma reflexão sobre o que você faz, né? Para ver assim, se você já faz fotografia há um tempo, tal, onde é que eu vou? O que eu vou fazer agora? Para onde que eu continuo? Então, quem quiser, tiver nesse momento aí, tem essa proposta aí. Se alguém que tiver alguma questão para colocar, agora pode falar. Então, tá. Então tá, minha gente, vou agradecer aqui a presença de vocês mais uma vez, estar aqui me ouvindo. Espero que tenha sido útil, interessante essa conversa para vocês. E pensem aí como é que a gente vai criar valor para a nossa fotografia. Tá? Grande abraço, então.